Uma questão, César, que eu recebo muitas manifestações gremistas é com relação ao jogador Cuéllar, que tem tudo aquilo que a gente sabe de futebol de categoria, mas é um jogador que fisicamente ainda está muito atrás. Tem muita gente achando que seria melhor utilizar o Camilo ou os dois juntos. Eu acho que nessa hora vale a capacidade do jogador, a experiência de passar por grandes jogos, e eu não abriria a mão do Cuéllar. O jogo 17:45, ele é um jogo que dá uma aliviada do ponto de vista do sol, mas não resolve, né? Não é um jogo às 2h, não resolve muito. Vai ser desgastante, sim, assim como foi, nós estávamos lá em Caxias do Sul, que ele no primeiro tempo sofreu muito com o calor. E no segundo tempo o Grêmio a gente viu ali... Será uma semana depois daquilo, que também é a favor dele. Exatamente, uma semana depois daquilo. Então eu iria com ele, não abriria a mão do Cuéllar. E se ele cansar, se ele não tiver intensidade para segurar o jogo todo, tem o Camilo para entrar e também dar a mesma força. Mas não vamos comparar o Camilo com o Cuéllar. O torcedor tem que saber o seguinte, tem uma hora... Não, a comparação é física, não é técnica. Tem uma hora que joga a qualidade, Pedro. Sim. Bota os melhores pra jogar, Pedro. Eu adoro aquele negócio... Eu acho que em todas as horas seria bom botar o melhor pra jogar, às vezes eles não botam. Mas é que às vezes o melhor não quer também. Às vezes o melhor tá... ela correr por mim nesse jogo, eu não quero correr. Agora, quando engrossa, alguém vai estar desmotivado nesse jogo, Potter? Jogador desmotivado em Grenal, tu demite. É inacreditável, entendeu? Então, deixa jogar o melhor. E o Cuéllar, convenhamos, é muito melhor do que qualquer outro. Se tirar o Cristaldo, não vai melhorar pro Cuéllar também? O Cristaldo não marca ninguém. O Cristaldo não marca ninguém, né? Mas o Monsalve também não vai marcar. Não, mas ele dá mais movimentação. Tem dinâmica, tem recomposição. O Monsalve participa do jogo, o que o Cristaldo não consegue fazer. Apesar da boa técnica que tem. Mas eu acho que o Cristaldo não é 10 também. Eu vi o Léo falando isso aí, concordo com ele. Ele não é o cabeça pensante, aquele jogador que quando ele endurece... Ele é um ponta de lança. Eu acho que é isso aí. Ponta de lança. É isso aí, eu acho. O time do Inter no último Grenal foi o seguinte: Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick, Wesley e Borré. O Inter no primeiro Grenal não vai ter o Wanderson, o Borré, o Wesley. O Borré eu tô botando em dúvida. Thiago Maia. Bota em dúvida. Eu acho que o Borré é dúvida e o Alan Patrick joga. Isso aí. Então o Inter não vai ter os três atacantes. O segundo do meio campo. E acho que a zaga vai ser a mesma. E o goleiro talvez mude, não? Não, o goleiro era o Antony. Já era mas não joga o... Rocher? O Rocher não joga o chão. O Rocher tá sendo preparado para Libertadores. Só vai jogar jogos. É o segundo ano que ele tá aí, não joga o chão, vocês viram isso? Tem o Rocher. Não, ele jogou o último, né? No jogo contra o Juventude. Ele volta no jogo contra o Juventude. Então, sim. César... Achei que era o Antony. Na disputa de pênaltis é o Rocher. O Rocher, ele volta naquele jogo. Os seis primeiros jogadores aí, contando o goleiro, serão os mesmos. Aí a gente vai ter o Alan Patrick e aí tem 4 incógnitas no Inter. É isso. O Grêmio começou com o Grando, tá, é bancário, o João Pedro, o Eli é bancário, tá machucado, né, na verdade, né? Mas foi pro banco. O Gerson foi expulso, não joga, e era o Vieri ali na esquerda, né? Na defesa, por exemplo, joga... Não, Volpe, só o João Pedro. Isso, Volpe, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e aí o resto era Dodi e Vila Sante, só joga o Vila Sante. Isso. Então já temos uma vaga aí a mais, vamos contando 5. O Pavon, o Cristaldo e o Aravena. Acho que aqui muda 2. Todos. Muda 3. Muda todos. Muda 3. A tendência vamos botar aqui o Monsalve entre 8. Oliveira, Monsalve e Amuso. E o Breit White. Então vai ser mais fácil a gente colocar assim: jogam certamente 3 atletas do Grêmio que jogaram o primeiro Grenal. O João Pedro, o Vila Sante e o Breit White. Isso aí. Um outro time. Certamente, tipo assim, isso é certo. Eu acho que daqui a pouco o Cristaldo joga ainda, porque todo treinador é apaixonado por ele. Enfim, né? Numa leitura de Inter, daqui a pouco entra um Aravena pra marcar alguém que sobe, sei lá, coisa assim, né? Tá lesionado, tá fora. Tá, então tá fora. Não joga de jeito nenhum. 3 atletas. E o Inter perde a força de ataque inteirinha. Wanderson, que jogou bem, não vinha jogando bem no ataque, nesse Grenal jogou bem. Mas o Borré, que já fez gol em Grenal, enfim, e o Wesley, né, que infelizmente erra um gol feito lá na arena. Eu não acredito que ele vai colocar Borré e Valência juntos. É que assim, ó, eu tenho a mesma tese que tu sobre cara que fez gol na última partida. Tem que jogar, eu acho. Ele tem que jogar.
Como o Inter tá faltando muita gente ali, eu não duvido que ele possa fazer isso e Mas reforçar o onde é meio que ele campo. vai botar o Vitinho e vai botar o... Ele botaria o Vitinho ao lado do Alan Patrick. E vai tirar o Carboneiro do time? Aí tiraria o Carboneiro do time. Pois é, eu acho que ele não abre mão Acho que não. disso. Acho que ele joga com os dois. Ele vai ter que ter a velocidade. E também tem o pra Tabata, sair né? no contra-ataque. É que se bem que o Tabata não jogaria de titular, né? Faz tanto tempo que não joga, né? Não Sabe que começaria. esse é um jogo que o Inter aparentemente vai jogar assim com cuidados para chegar vivo no Beira-Rio. Tu não pode abrir mão da velocidade. Não pode. Tu tem que ter o contra-ataque. Com o Vitinho. Com o Vitinho e com o Carboneiro. Daqui a tese pouco é o Ener Valencia no lugar do Borré. Pode ser. Aí E os Carboneiro e dois Vitinho, Os dois pontos. Alan Patrick. Tudo, E aí no lugar do Thiago essa Maia, tese quem? Tudo, Bruno Henrique. é maravilhosa. Qual? A tese de quem fez Quase gol no gol. último jogo não pode jogar. Aí tá o Potter no jogo do Inter semana passada. Tu não chuta! Não chuta no gol! Pelo amor de Deus, tu fizer o Foi gol, vai pênalti, jogar. não bate. Não bate. Tu não vai bater. Por exemplo, assim, o Ener Valencia, ele sofre 2 pênaltis, que são pênaltis aqui. Ele só sofreu os pênaltis porque ele é inteligente. Só. Ele Se ele fosse burro jogando bola, ele não sofreria aqueles pênaltis. Porque ele não cairia. Não, ele faz com que o cara bata no cara, e o cara vai lá olhar na tela e fala assim, cara, desculpa aí, é pênalti. Fazer o quê? Aquele do primeiro que ele corre e o goleiro chega nele. Bom som aquele. Né? E esse ainda é uma jogada absolutamente inteligente. É muito inteligente. Parou na frente do cara. Exatamente. esperou a Mas batida. aquele Aí o gremista assim, mas não se jogou. Não. Aquele Pensa tá o contrário, o cara foi derrubado. Pra mim, o único pênalti desses que o Inter teve a favor, que é um pênalti que eu discuto o cognitivo. É o Mandrake. Não o ser pênalti ou não, porque eu acho que a gente não precisa alimentar isso nesse momento. É o do Borré contra o Juventude? É o do Borré contra o Juventude. O Borré tá saindo da área, Sim. saindo em direção a... Tem uma bandeirinha, não tem gol na bandeirinha, ali não tem goleira, não tem rede ali. Aí ele tá indo em direção à bandeirinha e o meu zagueiro bota o braço nas costas dele e dá um leve empurrão, que permite que ele caia. Só que ele tá dentro da área. Tava Tem cumprimentando. que chamar todo mundo ali e dizer o seguinte: negócio é o seguinte, tu no meu time não vai mais jogar. Por quê? Porque não dá pra fazer um pênalti desses em nenhuma das condições. E só pra Mas avançar ele não um pouquinho... jogou mais. É o Mas é o Cipriano. Né? Sim, porque os caras fizeram o que eu pensei. Em César, assim, deixa eu avançar pro futebol há muito tempo, desde a pandemia, com 5 substituições, mudou, né? No Grêmio, no Grenal, esse aí entraram o João Lucas, o Cuejar, o Edenilson, o Monsalve. 4 substituições, fez o Quinteiros. Desculpa, Cuejar. João Lucas, o Cuejar, o Edenilson e o Monsalve. Tá, então desses a gente coloca como titular o Cuejar dentro desse time que a gente tá projetando. E o Monsalve. E o Monsalve. E no Inter o Inter fez 5 substituições. Entraram o Vitinho, que vai jogar como titular, o Ronaldo, Pode ser titular. Se Pode o ser Bruno titular. Henrique não puder jogar. o Ener Valencia, né, ao lado do Também Borré pode ou ser. no lugar do Borré, o Bruno Henrique Pode ser. Ou joga ele ou ele ou o e Ronaldo. o Carboneiro. Titular também. César, eu me entreguei pra ti. O Grêmio tá melhor do que no primeiro Grenal, bem melhor. Mas ainda assim... E o Inter tá pior. Mas o Inter tem uma estrutura de time montada há um ano. Porque o problema no Grêmio é que um não sabe o nome do outro ainda. Isso eu Tá concordo. entendendo? Por isso o favoritismo, Vocês chegaram. o favoritismo do Inter, o Grêmio vai precisar. Pro Grêmio, se o Grêmio ganhar o Campeonato Gaúcho, obrigatoriamente o Grêmio vai ter feito gols, né? Sim. Acredito eu. Não precisa, até dá pra não ganhar sem precisa, fazer gol. Não precisa necessariamente fazer gols. Mas o Grêmio vai criar ídolos. Sim. O Inter não necessariamente precisa fazer isso se for campeão. Essa pra mim é a diferença dos clubes hoje. Deixa eu só falar uma coisa que tá batendo na minha cabeça, que pode ser um momento de muita felicidade ou tristeza. A graça desse gauchão FIFA é que o Grêmio pode ser octa e o Inter pode impedir isso. E agora, literalmente, só depende do Inter impedir. Né? É óbvio que o Inter não vai jogar pra tirar o octa do Grêmio. O Inter vai jogar para ser campeão. Claro. Que ele né? precisa ser campeão. Exatamente. Parece eu chegando na arena pra um Granal e um gremista vai pra mim, veio secar. Eu vim torcer. Hoje o meu time joga aqui, eu vim torcer. Hoje eu vou torcer pro meu clube, não vou secar o Grêmio. Isso. Enfim, perigo pro Inter. Só há uma possibilidade do Grêmio ser octa. No Beira-Rio. No Beira-Rio. Sim, teria que ser, porque vai ser Pedro, o segundo jogo. principalmente o segundo jogo, claro que depende muito do desenho do primeiro, vai ser um dos maiores Grenais dos últimos tempos Por pra gente isso- aqui. Pelo peso psicológico que vai ter essa partida. E o Inter tirar do Grêmio essa capacidade, porque o Grêmio pra ser octa de novo, se o Inter ganhar, ele vai precisar de mais 8 anos. Por isso que o primeiro Uma jogo, década inteira. Por isso que o primeiro jogo pode ser que tenha
uma alteração até na forma do Roger de pensar o jogo. Não digo que ele vai mudar peças, não vai colocar mais o Ronaldo, por exemplo, para jogar Fernando, Ronaldo e Bruno Henrique. O Roger não vai fazer isso, não é característica dele, seria uma surpresa. Mas ele pode mudar comportamentos do time para fazer com que essa decisão seja transferida para o Beira-Rio. Eu vou mandar uma mensagem agora aqui ao vivo pro Roger, já que os caras pedem para falar com eles, né? Pediram uma coisa muito simples. Diz para nós aí qual é a mensagem. Deixa eu achar aqui, como tem Roger aqui no meu... Roger aqui, achei. Achei o Roger aqui. Tinha um Roger no meu telefone, era do Serasa. Eu tenho um Roger Serasa aqui. Cobrar. Gerente do banco. Roger, tu poderia informar pra gente qual o time que tu vai começar o primeiro Grenal? Um abraço. Vamos ver se vai responder, porque eles reclamam que a gente não conversa com eles, né? Vamos ver se ele vai responder. Não sei se tem telefone do Quinteiros, poder mandar também pra ele. Do Quinteiros, do Roger eu tenho, do Quinteiros ainda não. Até porque eu tenho boa relação com o Roger. Mas tem um ponto, Potter, nessa relação Grenal. Quem viveu os anos 70, o Inter está vivendo exatamente a mesma relação que o Grêmio está vivendo. A maior seca de títulos da história entre Grêmio da dupla Grenal a partir lá do início do século passado foi o Grêmio entre 69 e 76, né? 77 o Grêmio conquista, são 8 anos. O Inter no ano passado bateu esse recorde, né? Ou melhor, igualou esse recorde negativo, que o Inter perde pro Novo Hamburgo e depois perde 7 títulos. E a diferença é que a diferença é rigorosamente a mesma, 8 anos. Os 15 anos de seca do Grêmio de grandes títulos, Potter, tem 4 títulos regionais do Grêmio nesse período. Então o Grêmio de alguma maneira teve no regional ali um título que ganhou do Inter e tal, e conseguia... o Inter, né, se não vencer esse campeonato, por isso é que eu acho que quando tu fala em torcer contra o Octa, tem este ponto em relação ao Inter. O Inter terá batido um recorde histórico de seca efetiva. Não a seca de grandes títulos, que é uma novidade do início dos anos 2000. Que é dos modernos isso, porque quando a gente ganhava regional em 80, 90, a gente festejava. Depois é que começou a diminuir isso em razão dos grandes títulos. 2025. Mas de alguma forma estamos voltando. Não, mas em 2025, Potter, esse é o título que o Inter não quer ter. Né? Não quer ter. E é um título, que assim, e será um título do Inter. O Inter está em uma final na primeira competição que ele está jogando. Né? O Inter não vai carimbo. ter. Aí o Inter vai ter Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro para tirar isso. Um pouquinho mais complicado. Mais difícil. É que o gauchão, ele tem esse tamanho, por ser esse gauchão histórico, que o Grêmio pode igualar a série de títulos do Inter. Tem a seca de títulos do Inter, mas o gauchão também é o campeonato possível. É verdade. Esse é o reflexo. O Alberto Guerra e o Alessandro Barcelos estão travando essa batalha toda e seus dirigentes nos bastidores e incendiando, porque eles sabem que depois a vaca tosse. Depois fica complicado, Guerrinha. Depois, a partir de final de março, quando começa o Brasileirão, a régua é outra, os inimigos são outros. A gente trouxe aqui, a gente discutiu isso no Segue o Fio hoje de manhã. A janela do futebol brasileiro, ela bateu um recorde de 1,7 bi de gastos. É um absurdo, sim, o negócio deu um salto. A participação de Grêmio e Inter juntos chega a 10%. 77 milhões o Grêmio e o Inter 40 milhões. Não dá 10. Não dá 10. Então, assim, o Grêmio é o 8º que mais gastou e o Grêmio foi às compras. Assim, o Grêmio comprou o Kiki Oliveira por 4,5. O Grêmio gastou 9 milhões de dólares em 2 jogadores e o zagueiro por 4,5. Buscou outro jogador e fez uma janela boa o Grêmio. Mas eu tô falando em poder de investimento. O Palmeiras gastou 400 milhões. É muito desigual, né? Então assim, é muito dinheiro, tá muito distante. O Inter tá atrás, o Bahia tá na frente do Grêmio. O Bahia gastou 122. Bahia leia-se o City. Mas é um novo integrante no mercado. E o Inter tá atrás do Sport e do Red Bull Bragantino. Tá louco. Então isso mostra que o nosso poder de investimento, a gente teve esse debate semana passada que ele diminuiu, ele sempre foi menor em relação a esses times, sim, mas a gente não tinha outros, como dizem no mercado, outros players entre a gente e os de Rio e São Paulo. Hoje tem.
E aí, e isso que não tá entrando nessa conta o Flamengo, que não gastou porque já tinha um time pronto e o Corinthians já tinha um time pronto. Vamos então, deixar por isso claro que o seguinte. eles estão vendo o gauchão é o que dá. O Rio Grande do Sul é 7% da economia brasileira. São Paulo é 42%. Então começa por eles. Tem um mercado muito maior. Muito maior. Não, Pedro. Bom, aí junto disso vem o City para comprar jogador pro Bahia. O Botafogo. Pedro, Botafogo. Esse é um assunto que eu e o Léo, a gente repete a mesma discussão, eu e ele, tá? Então hoje eu não vou entrar. Não, é só pra trazer isso. Não, eu vou entrar o outro lado, que é onde eu fecho com o Léo. Independente dos gastos, né, que sempre foram maiores lá, isso é verdade. Claro. Nós nunca fomos o estado mais rico e o futebol mais rico do Brasil. E mesmo assim a gente tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clube. É um milagre. O Rio Grande do Sul é um milagre. 2 estádios colossais pro tamanho da cidade. Enfim, beleza. Como o dinheiro sempre foi uma coisa, o que eu acho que a gente baixou a régua foi na capacidade de entender o futebol em outras valências que tu não precisa de 400 milhões, por exemplo, para contratar o Vitor Roque. A gente baixou muito a régua de qualidade nas nossas categorias de base. A gente teve que procurar treinador de fora e a gente resolveu com os treinadores daqui, né? Aliás, a gente exportou pro Brasil treinadores durante bastante tempo. A seleção brasileira passou 30 anos. Exatamente. Acho que teve alguns níveis aí, Guerra, que a gente tá fora da normalidade que o Rio Grande do Sul era. A gente sempre competiu futebol, entendeu que o futebol era uma maneira diferente. O Rubens Benelli olhou pra Europa na década de 70 e montou um time que ganhou 3 brasileiros em uma década, com menos dinheiro, enfim, com toda essa realidade que é verdadeira. A gente sempre teve menos dinheiro. Eu acho que a gente piorou numa coisa que só dependia da gente. Porque o dinheiro eles sempre tiveram mais que a gente. Olha quantos estrangeiros têm a dupla Grenal. Por quê? Porque são mais fáceis de serem adquiridos, claro. E tu olha quantos jogadores formados nas categorias de base. Por exemplo, domingo, tá? Sábado, o jogador que quase empipinou o Grêmio foi contratado, o Gemerson. O jogador que salvou o Grêmio, fez falta, não importa. É da base. É da base. Então, olha aqui, ó, quantas vezes nós tivemos grandes times, tá? Formados na base. O maior time do Nacional, 75, 76, tu tira 15 da base. O Grêmio do Felipão também, na década de 90. Mas se tu botar os 22... O cara vira titular e depois tu ganha dinheiro pra contratar os outros caras que precisam. Os 22 do Grenal agora. São 2 ou 3 da base só. Um no Grêmio, Gustavo Martins. O valor da janela... Vai jogar porque o zagueiro e o goleiro do Inter. Rapidamente. E vai jogar porque foi expulso. E o outro porque o outro tá machucado. O valor da janela foi 1,7 bi, tá? Os dois, né? O Palmeiras gastou 25% dela. 417. Botafogo 384. Olha só o salto que dá. O Atlético é o terceiro, 144. Nós já estamos tendo uma elite. E o Flamengo não entra porque o Flamengo está com o time pronto. E o Corinthians, que tem um poder de endividamento infinito, também não entra porque contratou todo mundo no ano passado. Então, assim, há um degrau. O contador do Corinthians, às vezes, porque eu tô com uns pepininhos aí pra ele resolver.